Nessa noite nós vamos falar de uma palavra um texto muito conhecido, de uma história muito conhecida, de um gigante muito conhecido, de um menino muito conhecido, matador de gigante. Amém? Vamos falar de Davi e Golias. Nós vamos focar bastante em 1 Samuel 17. Nós temos aqui os slides. A Manu está encarregada de passar ali. E nós vamos junto. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é essa pergunta aqui para nós. O que matou Golias? Essa é uma pergunta boa, não é? E já é o tema da pregação também. O que matou Golias? O que matou Golias? E aí? O que de fato o derrubou? Será que foi... Pode passar no próximo, Manu. Será que foi daquelas 5 pedras que ele pegou, ele acertou o gigante? Será que foi uma pedra que derrubou um gigante? Olha, não. Tá vendo? Amém. Então, hoje nós vamos saber o que matou Golias. Amém? Vamos caminhar junto. E a primeira coisa que eu quero passar ali, vou ficar aqui que é melhor. Tá? Que Deus... para entrar na história de Davi e Golias, nós temos um texto em 1 Samuel 15, que vai falar de Saul. Deus rejeita Saul como rei de Israel. Então, Saul perde o seu reinado, o Espírito de Deus sai de Saul, e ele se torna até atormentado. Ele vira um homem atormentado pela falta da presença do Senhor. E daí... nós vamos ver à frente que para onde que vai essa unção, para onde que vai esse Espírito de Deus, que nós vamos ver à frente que vai até Davi. Mas, no mesmo instante, Saul então, ele perde a sua unção de rei. Saul era rei, mas ele não tinha mais unção de rei. Que coisa, né? E Davi não era rei e recebeu uma unção de rei. E aqui no texto, para mim fazer a introdução, nós vamos ver que em 1 Samuel 16, vai falar sobre, depois que o Senhor rejeita a Saul como rei, por ter desobedecido o Senhor, né? Essa é a palavra, ele desobedeceu o Senhor, por isso ele foi rejeitado. No 16, em 1 Samuel 16, nós vamos ver que Samuel unge a Davi. Então, nesse momento, no capítulo 16, Samuel está muito triste, entristecido. A palavra revela que depois que Samuel saiu de frente a Saul, nunca mais o viu. Nunca mais o viu. E se entristeceu muito, seu coração ficou muito triste. Mas o Senhor acalentou o coração de Samuel e disse: foi eu que tirei o reinado dele. Foi eu que tirei o reinado de Saul. E já vou ungir outro. Você vai até Belém, lá na casa de Jessé, eu vou te indicar uma pessoa que vai ser o novo rei de Israel. Eu estou aqui simplificando na minha versão, mas é dessa forma que acontece. E daí então, Samuel vai até Belém, inicialmente meio assim, tipo: Senhor, mas eu vou até Belém, e se Saul souber que eu vim até Belém sacrificar, que eu vim até Belém ungir alguém, ele vai matar, ele vai me matar. Mas Deus disse: não, você vai lá sacrificar a mim. E ele vai com essa direção do Senhor, e na expectativa de achar um rei, um novo rei para Israel. E daí ele chega até Jessé, até a casa de Jessé, até o ambiente de sacrifício. E aí, a Bíblia relata que quando ele chega até Jessé, ele já vê um rapaz muito bonito. Um rapaz com uma característica de rei. Assim como um Saul, que é o famoso Eliabe. Uma pinta de rei, uma postura de rei. Então você imagina um rei, alguém que parece rei. Era Eliabe. Mas Deus já, no coração de Samuel ele vê, mas Deus fala no coração dele: não é assim. Não escolho da forma que vocês escolhem. Deus não olha a aparência externa, mas o coração.
E daí então Jessé já tinha queimado uma ficha. Então vamos ao segundo, Abinadab. E vem Abinadab. Um pouco bonito, não tanto igual o Eliabe. Não tanto forte igual, não tanto postura igual, mas... E daí Abinadab também não é. Deus falou, não é esse. E aí Jessé envia Samar. Inclusive aos 3 homens que foram para a guerra depois, pela idade. E daí não é também. E daí Jessé, 7 filhos, 8 filhos. Mas Jessé contava com 7 filhos para oferecer para ser o novo rei de Israel, para ser ungido pelo profeta Samuel. E todos os filhos de Jessé passam e Samuel diz, não tem mais filhos? Não tem mais? Só 7? Aí ele falou, não, tem um. Não é bem que ele esqueceu, mas tem um. É um pastor de ovelhas. Está lá, cuidando das ovelhas. Eu vou chama ele, porque enquanto ele não estiver aqui, não vamos sentar para comer. Ninguém vai sentar. E daí busca, pede para chamar a Davi, o Davizinho, e Davi vem. E Davi, então o Senhor diz, é esse. E aí Davi é ungido rei de Israel. É ungido com a unção do Espírito de Deus, o rei de Israel. De frente a todos os seus irmãos. Olha, de frente a todos os seus irmãos. Então a história, ela passa daí. Então, nós vamos ver que no capítulo 17, capítulo 17, nós vamos ler vários versículos, mas estão todos aqui no slide, que então Davi recebe essa unção, e Davi agora está se preparando para um tempo diferente. Em 1 Samuel 17, o 4 ao 11, diz assim, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura, ou 6 côvados e 1 palmo. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Próximo. A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, porque vocês estão se posicionando para a batalha? Diz Golias aos guerreiros de Israel. Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Só um pouquinho aqui, pode ficar aí. Aqui, então, o exército filisteu está com um confronto direto com o exército de Israel, num vale. O vale, eles estão em uma região de Socó, de Azecá, os filisteus do outro lado, um outro acampamento na montanha, está no vale do Carvalho, ou no vale de Elá, o povo de Israel. E o vale de Elá, que é na parte baixa, é o cenário da batalha. E ali estão os filisteus confrontando através de Golias, 40 dias, dia e noite. Na parte da manhã e no entardecer, Golias ia confrontar o exército de Israel. E daí, está falando desse gigante aqui. Você imagina comigo esse gigante? Dá para imaginar, entrar na história, imaginar um homem grande, com umas roupas de guerra, um homem que foi desde a sua juventude, né? Olha, se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem, para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Fechou aí o 11, né? E apavorados. Lembra dessa passagem, quando os espias na terra prometida ficaram apavorados? A terra é boa, mas tem gigantes. E 10 espias
de 10 tribos falaram, não é para nós. E Josué e Caleb falou, é para nós. Não conseguiremos vencer por nós, mas o Senhor dos Exércitos está conosco, nós venceremos. Mas os outros 10 olharam nessa situação. Eu creio que um foi desencorajando o outro. Um foi desencorajando o outro. Ah, não, tem muito gigante. O outro falou, tem mesmo. Olha o tamanho daquele. Só que no relato bíblico não há gigante maior do que Filisteu, pelo menos específico. O único gigante falado na palavra de Deus, específico, é o Golias. Mas existiam homens grandes na época. E aqui está um cenário difícil. Está aqui um exército de Israel sendo confrontado, todo um exército, todo preparado. Podemos dizer que eles tinham fé para vencer a guerra, mas faltava uma coisa para eles. Faltava posicionamento. E aí eu digo para você que a fé sem posicionamento é igual a fé sem obras. Ela é morta. A primeira coisa que prova a nossa fé é a nossa ação, é a nossa atitude, é o nosso primeiro passo. Porque sem isso, a fé não vem antes da ação. A fé não vem antes do posicionamento. Amém? Pode passar o próximo? Em 1 Samuel 17, do 23 ao 25, diz assim. Então nós estamos naquele cenário de guerra. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro, filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habital. Eu quero parar aqui um negócio, fazer um adendo aqui. Então você imagina que está ali o exército de Israel, o exército filisteu, o vale de Elá, o vale do Carvalho, o filisteu confrontando o povo de Israel. Davi nesse momento está em Belém, mas eu creio que pela palavra que está bem no final dos tempos aqui, dos 40 dias, Jessé, Davi, ele ia até Saul e voltava. Ele ia até Saul e voltava. Porque nesse atormento de Saul, 2 oficiais de Saul falaram, olha, ô rei, da maneira que você está, você precisa de alguém que toca bem, que toca uma harpa, e que toca bem, e que, tocando a harpa para você, esse espírito, esse atormento que você está, vai cessar. E o rei Saul gostou muito disso, falou, gostei disso. Então encontre uma pessoa de boa aparência, de boa fala, que toque bem, e aí, e que tem essa unção que esses homens dizem. E daí então, o Davi fala, os oficiais, um deles disseram, eu conheço alguém assim, lá de Belém. Ele toca a harpa, tem a unção de Deus, de boa aparência, de boa fala e tudo mais. Então mande chamar. E daí então Davi nesse tempo ficava indo até o palácio, até Saul e voltando. Só que nesse último tempo, que estava nessa passagem, Davi então, o seu pai Jessé disse, olha, você pega aqui uns 10 quilos de trigo torrado, 10 queijos, leite, e leva até os seus irmãos, na verdade dá para os oficiais lá, e me traga notícias de lá, notícias bem claras de lá, para nós, para mim. E daí Davi vai, através de um jumento, Davi chega nesse local, e quando Davi chega nesse local, que começa ele entrega todos os mantimentos para as pessoas responsáveis, e ele começa a conversar com o capitão do exército, que era o Abner. E naquela conversa, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro, filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o quê? Ouviu. Porque até então Davi não tinha noção do que estava acontecendo. Davi não sabia do gigante, Davi não sabia da couraça, das roupas, do tamanho do homem, Davi não sabia de nada disso. Davi sabia que o exército de Israel estava lá.
Mas Davi ouviu. E quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Então você imagina, eu imagino que esse homem ficava numa região montanhosa e ele descia e confrontava. E nesse momento que ele descia e confrontava, Davi não via. E ele voltava. Só que justo nesse dia, esse homem confrontou e Davi ouviu. E os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi também ouviu isso. Pode passar o próximo. Em 1 Samuel 17 e 26. Então Davi ouviu isso e Davi fez o seguinte, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Olha o posicionamento de Davi. Olha a fé de Davi. Olha o confronto de Davi. Quem é esse? Desaliançado, é isso que quer dizer. Não tem aliança com o Deus de Israel. E eu falo aqui exércitos do Deus vivo, porque não era só, Davi não estava falando só do exército da terra, mas de um exército celestial. Um exército maior do que estava sobre a terra. Davi tinha convicção, tinha posicionamento, tinha fé que venceria essa batalha. E passado esse momento aí, vamos no 33, é isso? O 33. Respondeu Saul. Aqui, antes de Saul responder, como Davi perguntou, Davi estava perguntando aos soldados e as pessoas que estavam ali, até o seu irmão Abner, confronta ele. Por que você está querendo saber? Vai lá cuidar das poucas ovelhas do pai. Veio fazer o que aqui? Então muitos falam isso para ele, mas ele se posiciona. Ele não ouve o que os irmãos estão falando. E aí ele continua o questionamento, e então Saul fica sabendo do questionamento e chama ele. E ele diz o seguinte: respondeu Saul: você não tem, porque Davi falou, eu quero lutar por Israel. E respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. Você já ouviu isso na sua vida? Você já ouviu isso? Para alguma situação? Você não tem condições. Você não é capaz. E nesse momento, em Deus, é momento da gente se posicionar. Porque eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, porque o Senhor falou comigo. Eu não vou ouvir nem o rei aqui. Nem o rei eu vou ouvir. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Então, irmãos, aqui Davi, podemos pensar que Davi, antes da unção, ele não matava ursos e leão. Mas depois da unção, porque Davi não era conhecido antes da unção. Era apenas um Davi, filho de Jessé, de uma região de Belém, mas que cuidava das poucas ovelhas do pai. Mas aqui, Davi já estava conhecido, porque até os próprios oficiais pediram para chamar. Eu conheço alguém de Belém, que toca bem, tem unção, tem aparência, fala bem. O ministério de louvor aqui toca bem. E a gente está buscando o quê? A unção. Amém? Porque tocar bem não basta. Tem que ter a unção do Senhor. A unção do Senhor.
E Davi tinha isso. Então Davi, ele vence o urso, vence o leão, através da unção do Senhor sobre ele. E ele fica conhecido. No versículo seguinte. Continuando o 36 até o 37. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Amém? Amém quase. Davi fala aí, Saul fala isso para ele. Eu creio que Davi estava saindo já, preparando já. Saul, espera aí um pouquinho. Volta aqui um pouquinho. Vê se serve essas roupas aqui. Vê se serve esse escudo aqui. Vê se serve essa couraça aqui. Né? Vai que o Senhor não te livra, você tem pelo menos algum preparo maior. E muito interessante que depois que Davi foi ungido, e Davi foi até o palácio, que nós falamos que a palavra de Deus fala sobre isso, eu não falei anteriormente, Davi se tornou o escudeiro de Saul. O escudeiro é o homem mais fiel do seu rei. Pensa no homem fiel, aquele que dorme no pé da cama, aquele que parece que o escudeiro é aquele que lustra o escudo, ou que carrega o escudo. Não, ele faz tudo. Ele faz tudo o que o rei precisa, ele cuida do rei. E é o homem de maior confiança dentro do seu exército. E Davi agora, então o que Davi fazia então com Saul? Davi colocava, eu creio, por ser um escudeiro, ele vestia as vestes em Saul. Mas agora, quando ele é chamado por Saul, e fala, teste essas roupas aqui, vê essas roupas aqui, vê essa couraça aqui, vê essa armadura aqui. O próprio Saul estava sendo escudeiro do Davi, sem saber. Agora ao contrário, ele estava servindo ele. Que coisa, né? Que história. E daí, Davi, não dá nem para andar naquilo lá. Quer dizer, olha, o que está sobre a vida do nosso irmão, a unção que está nele, não adianta nós queremos. Cada um tem a sua unção. Então, ir para uma batalha com a roupa do outro não vai nos fazer vencedor. Então, e para ser o Senhor, nós temos que nos despir. Porque vai saber, pensamento meu, se Davi não vence, vai falar, estava com a minha roupa, estava com o meu escudo, estava com a minha espada. Vai saber se Saul não falaria isso. Mas não, Davi foi simplesmente, da maneira que ele estava. E então, a palavra vai dizer aqui, já mudou? E no 45 ao 50 diz assim, e Davi disse ao filisteu, então Davi agora já está num ponto de batalha, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então você imagina um gigante falando alto para o exército, e eu acho que Davi falou muito alto aí. Vamos ler junto? Bem forte? Vamos lá, vamos começar ali, ó. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Uau! Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e o cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. No 46.
47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor entregou, que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, olha que coisa, olha que cena. Quando o filisteu começou a vir, então o filisteu não corre, né? Ele anda. Não dá para correr com aquilo lá, dá para correr? Imagina o filisteu vindo. Vamos fazer uma cena aqui? Ó, o filisteu está indo. Está saindo na câmera aí? Tá, né? Eu posso mostrar Davi? Vou sair fora aqui. É diferente ou não? É posicionamento. Davi tinha certeza, eu preciso logo dar essa vitória para Israel e ganhar esse prêmio para minha casa. É uma boa. E Davi então corre em direção ao filisteu. E por último, no 50, 49, retirando uma pedra, Davi, ele está numa região do vale, e Davi então ele desce nesse vale. Se você ver na imagem, o vale de Elá, ele tem um córrego. E nesse córrego tem pedra. Então parece que Davi já anda com 5 pedras no alforje. Parece, mas ele não anda com 5 pedras no alforje. Davi pega as pedras ali, correndo. Então você imagina, corre, pega as pedras e vai até o gigante e faz o que ele tem que fazer. Retirando as pedras do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou o quê? Encravada. E ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Agora, ele matou? Ele matou. Vamos lá. Para finalizar aqui. No 51, 52. Davi correu e pôs o pé sobre ele, desembaiando a espada. Aqui você imagina o seguinte. O Golias não tinha nem tirado a espada da bainha. Ele não tinha feito nada ainda. Porque Davi correu e se pôs de pé sobre ele e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada, e de Saaraim e até Gate e Ecrom. Então você imagina um exército cheio de fé, mas sem posicionamento. Um homem com fé e posicionamento venceu a guerra através do Senhor dos Exércitos. Um homem que sabia que não era uma pedra. Muitos ficam questionando que tamanho que era a pedra. Será que era redonda? Será que era meio assim? Há uns falam não, porque se colocar numa funda, se você rodar, tem uns que falam assim, você roda, e depois você roda de novo assim, lança. Já viu isso? Só que se ela for pontuda, você vai rodar e ela vai pegar em você não vai conseguir lançar, tem que ser redonda. E para derrotar Golias, porque ele só tinha testa descoberta, tem que ser uma pedra grande. Irmão, não é pedra que derruba gigante. Então, o que matou Golias foi a fé. A fé matou Golias. A fé que Davi tinha no Deus Altíssimo. Não importa, Davi sabia que era... Não é porque ele tinha 5 pedras, ele falou, se eu errar uma, eu tenho mais 4. Que muitos contextualizam, até porque tinha mais 4 gigantes, seus irmãos. O foco aqui da palavra é o seguinte, Davi matou o gigante e o exército de Israel partiu para cima. Porque o seu testemunho de vitória encoraja os outros. Amém? Quando nós temos um testemunho de vitória, encoraja o meu irmão. Você está passando por luta? Quem tem gigantes aqui para enfrentar? Eu tenho.
Talvez uns são 2,90 m, outros 2,80 m, outros 3,5 m. Uns bem armados, outros não tão armados. Mas esse gigante, ele vai cair com a fé. Mas antes da fé é o posicionamento. Se posicionando, correndo frente ao problema. Se Davi fica ali com o alforje, com a funda, e vai meio com medo, Davi tinha fé, mas não estava posicionado. Davi não fez isso. Davi foi posicionado. E na nossa vida do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quero chamar o Ministério do Louvor aqui. Por favor. Amém? E esse silêncio faz pensar, né? Esse silêncio é de propósito. Então, meus irmãos, o cenário de fé não é um cenário bom, não. O cenário para se posicionar não é um cenário atípico. É um cenário difícil. É um vale de Elá. Tem gigantes. E o meu apelo nessa noite, o meu encorajamento nessa noite, é que possamos olhar para as nossas vidas e ver se tem algum gigante. Você pode olhar para dentro para você, aquilo que você tem enxergado que é um gigante na sua vida, aquilo que você tem olhado muitas vezes é um relacionamento, muitas vezes pessoas, muitas vezes circunstâncias financeiras, muitas vezes, irmão, tantas coisas. Eu tive um gigante na semana. Um gigante na semana. E é coisa simples, né? Mas é gigante. É coisa simples. Mas por que a gente... Gigantes pequenos a gente não consegue vencer, irmão? Porque muitas vezes o gigante é só para nós. Só para nós. O Senhor fala, olha que cenário de milagre. Olha que cenário de vitória. Olha que cenário, se você jogar essa pedra, assim como o pastor disse isso. Davi, ele sabia que acertar lá, mas... Irmão, foi um míssil. Foi uma rocha na cabeça de Golias. Aquela pedrinha, ela teve uma ação espiritual. Ela teve um milagre, ela teve uma ação de fé e atingiu aquele gigante. E ele caiu. Mas Davi não se contentou, porque Davi falou que ia arrancar a cabeça dele. E você sabe o que o pai dele falou para ele? E eu imagino, irmão, eu sou meio sonhador assim. Jessé tinha falado para ele, olha, traga boas notícias, traga notícias claras. Você acha que uma cabeça de gigante é uma boa notícia? Irmão, o gigante caído, ele está caído. Talvez Davi sabia que se esse gigante se levantasse, irmão, o homem já é bravo. Se ele se levantasse, eu creio também que é muito difícil ele levantar com aquele monte de arma, mas o escudeiro estava por ali. Eu acho que o escudeiro, pulou fora. Mas Davi fez questão de cortar a cabeça. Fez questão de garantir. E como troféu, com a própria espada do filisteu, ele cortou a cabeça. Porque nem espada ele tinha para lutar. Ele não tinha nada, ele tinha pedras. Pedras dali. Mas ele tinha uma coisa que derrubou o gigante. O que derrubou o gigante foi a fé. Foi a fé. E é o que vai derrubar os nossos gigantes também, irmãos. Puder apagar as luzes, gostaria que você, se possível, fique de pé.